Muito bem, irmãos, graça e paz. Então, vamos iniciar a nossa gravação da nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre, iniciando o módulo 4, onde vamos tratar praticamente de assuntos voltados para líderes, para aqueles que já terminaram o módulo 3, módulo 2. Hoje vamos estar a falar sobre este assunto tão importante, onde vamos abordar aqui a questão de líderes, né, de liderança de um modo geral, tá? Creio que está todo mundo podendo ver aqui. Vou colocar aqui para reproduzir, que fica melhor. Ficou melhor aí, gente? Tá melhor assim? Tá melhor assim? Tá bom, tá top. Então tá, então vamos lá. Então vamos começar esse assunto, então, que é tão importante. Como eu disse, hoje nossa aula inicia com o módulo 4, para aqueles que estão aqui presentes, para aqueles que vão assistir depois. E esse material faz parte do PCE, que é o Plano de Crescimento Espiritual, né? Começou com que é Descubra a Nova Vida em Cristo. Depois, o 2, que é Experimente uma Vida Abundante. O 3, Tem uma Vida Contagiante. O 4, Lidere uma Célula Vitoriosa, que é o que nós vamos começar agora. Depois o 5, para quem quiser, que é Lidere Célula de Crianças, né? Então, qual que é o alvo? Pegar um novo convertido e levar ele a se tornar os líderes de uma célula, de um pequeno grupo. Esse é o alvo do nosso material, tá? Então, aqui, o pastor lá lançou alguns alvos aqui, que 200 células, 5.000 pessoas, né? Espero que seja o nosso alvo também, em nome de Jesus, né? E tema Uma Igreja em Célula, que é a nossa aula de hoje. Junto com esse manual, vem um livro que eu vou passar para vocês, que é 8 Hábitos de um Líder Eficaz em Grupo Pequenos. Vou passar depois esse livro aí no grupo para que vocês possam ter condições de fazer a leitura, né? A formatura é uma leitura completa do livro, com declaração de leitura no final do curso, certo? E depois atividades, que é Casa de Paz, é um projeto que depois eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, para a próxima aula, os irmãos vão ter que fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 desse livro, que eu vou estar passando, onde a gente vai estar fazendo algumas perguntas importantes, tá bom? E começamos a nossa aula baseado no texto de Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Êxodo 18, 21. Algum irmão tem aí a condição de ler para nós esse capítulo? 18, 21, em que pese eu creio que está aqui no material, mas eu gostaria que algum dos irmãos lesse para mim aí. Êxodo 18, versículo 21. Quem é que pode ler para mim aí? Alguém? Se não puder, eu leio aqui. Vamos lá? Eu vou ler. Bom, por favor, Vanessa, É, fica carregado da leitura bíblica aí, tá? Para a gente não perder tempo, tá bom? Êxodo 18, 21. 21. É, Ok. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. amém. Esse foi o conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele. A gente sabe muito bem que Moisés estava ali liderando quase 3 milhões de pessoas. É quase impossível dele fazer todo aquele trabalho sozinho. E Deus, então, resolveu, ou o sogro dele, então, resolveu dar para Jetro uma sugestão para que ele coordenasse aquele povo. Então, ele falou, olha, Moisés, vou te dar um conselho. Faça grupos aí de 10, de 50, de 100 e de 1.000. É isso que está aí, Wander? É isso que está aí, Wander? Wander? Exato, pastor. Grupos de 10, 50, 100 e 1.000. Então, Exato. mais ou menos, algumas pessoas perguntam assim, pastor, esse negócio de pequeno grupo, de célula, está na Bíblia isso? Tá. No Velho Testamento nós vemos esse exemplo aí de Jetro, que colocou o grupo de 10, praticamente uma célula pequena, né, de 10 pessoas, depois um grupo de 50, que é alguém que supervisiona pelo menos 5 grupos pequenos, que seria o supervisor de célula, depois grupos de 100, coordenadores que trabalham com os supervisores e com os líderes, e depois chefe de 1.000, que seria um pastor de rede, comando conta aí de no mínimo
1.000 pessoas, não é? Então, essa estratégia de Jétro foi o que salvou a liderança de Moisés, evitando que ele ficasse tão afadigado, pois ele ficava durante o dia todo a dar conselhos, a julgar aquele povo. E quando o Senhor, então, Jétro mandou ele fazer isso, o que aconteceu? Ele conseguiu aliviar o seu trabalho e a sua liderança foi muito bem sucedida, né? Jesus não ficou para trás. Em Mateus 16, 18, quando ele inicia a sua igreja, Jesus também começou o seu pequeno grupo. Se nós lermos lá em Marcos capítulo 3, 13 a 14, se você puder ler aí, nós vamos encontrar que Jesus chamou alguns para que estivesse com ele. Ele chama algumas pessoas para que estivesse com ele. Marcos 3, 13. Se alguém tem um texto, pode ler para mim. Marcos 3, 13. Jesus chama alguns para estar com eles. Outro irmão abre aí João 20, 21. João 20, 21. Nós vamos ler esses versículos aí. Ok? Quem pode ler aí? Rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Tenha tempo. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Amém. Continua? Versículo 14, né? Esse foi o 13. 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então Jesus separou um pequeno grupo, não é isso? Ele separou 12 homens para que estivesse com ele. Ele estabeleceu seu pequeno grupo. Depois lá em João capítulo 20, 21. O que está escrito aí? João 20, 21. O que está escrito aí? Então, vocês não estão com Bíblia perto de vocês, hein, não? Pode ler, pastor? Pode. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha aí, Jesus, o Pai enviou Jesus, ele levanta os discípulos dele, treina ele, e agora, os discípulos, depois de treinado, ele envia esses discípulos, podem fechar a câmera, tá, gente? Depois vocês abrem. Ele envia esses discípulos para pregar. Então, você vê que é um modelo que a gente não está inventando. No Velho Testamento tinha, Jesus fez isso, né? E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, né? Se você pegar aí, ó, lê para nós aí, Atos 2, 42 de Atos dos Apóstolos, o Wander. Os irmãos vão acompanhar. Ok. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, assim, é, a igreja começou dessa maneira, né? Pequenos grupos em casa, partindo do ponto de casa em casa, eles ensinavam de casa em casa, depois reuniam no grande templo, né? Mas havia as reuniões na casa. Então, eu acho que não tem dúvida que esse modelo de pequenos grupos, da igreja multiplicar em grupos menores, isso não é invenção nossa. No Velho Testamento existiu, Jesus aplicou isso no Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos começou assim. Então, isso mostra que isso está no DNA da igreja. A igreja precisa ter pequenos grupos que se relacionam. E esses pequenos grupos nós chamamos de célula. Por que célula? Porque a gente sabe que o nosso corpo ele é formado de milhões de células, e quando elas se juntam, ela forma o corpo. Então, a célula é a menor parte do corpo, porém, quando as células se juntam, ela forma o corpo. Por isso que os pequenos grupos, eles talvez são pequenos, 3, 4, 5 pessoas, mas quando todos esses grupos se reúnem no local, eles formam o corpo de Cristo, que é a igreja, tá ok? Então, vamos explicar um pouquinho o que é um pequeno grupo, o que é uma célula. Vamos falar um pouquinho o que é um pequeno grupo, o que é uma célula. Para mim falar o que é uma célula, eu tenho que falar o que não é uma célula, amém? Primeiro, célula não é um grupo de oração. Então, esse tipo de grupo está interessado somente em crescer no movimento de oração. Tem muitas pessoas que reúnem pequenos grupos e começam ali a fazer pequenos grupos de oração e falam lá, pastor, nós temos uma célula, nós temos um pequeno grupo. Não, você tem um grupo de oração. Isso não é uma célula e nem é um pequeno grupo. Isso é um grupo de oração. Outras pessoas pensam que a reunião de célula, a reunião de pequeno grupo, é reunião de estudo bíblico. Então, ela só dá estudo bíblico. As pessoas reúnem para aprender Bíblia. Então, esse tipo de reunião não estimula a comunhão, pois geralmente são liderados por pessoas que se consideram grandes mestres e que gostam de demonstrar o conhecimento teológico. Então, o incrédulo não é bem-vindo.
né? E os crentes que estão ali ficam ali só recebendo. Por isso que não é uma reunião de estudo bíblico, porque não é a nossa intenção fazer isso. Nós já temos na igreja, em que pesa nos pequenos grupos, há ensino, mas nós já temos na igreja condições de fazer isso, né? Os pequenos grupos também não é um grupo de comunhão fechado entre os crentes da igreja. Então, isso acontece muito nas igrejas, né? A gente começa o pequeno grupo, os irmãos começam a ter relacionamento naquele pequeno grupo e fecha. E fica só eles ali, aquele grupo de 4, 5 pessoas, come junto, se alegram, passeiam junto e tudo, mas o grupo não cresce, o grupo não avança, o grupo não desenvolve, o grupo não ganha ninguém, o grupo não multiplica, o grupo não gera vidas, ou seja, virou uma reunião de comunhão. Não é a nossa intenção e também não é a intenção bíblica que isso aconteça. Também a célula não é um grupo de crescimento. O que é isso, pastor? Um grupo de crescimento, né? Muitas vezes as pessoas que querem participar de um grupo de crescimento fazem parte daquele grupo ali de terapia, de cura interior, né? Vamos ali para a gente receber um apoio. Não é a nossa intenção. Ainda que pese o pequeno grupo tenha isso, mas ele não pode ficar só nisso, tá bom? Também não é um ponto de pregação. Ah, isso é muito comum. Já tive várias vezes de eu mandar os irmãos fazerem reuniões, eu chegar na casa, montar uma pequena igreja, né? As cadeiras tudo enfileiradas, com um púlpitozinho no meio, né? Eu falei, não, gente, não é um ponto de pregação. A célula é uma reunião informal, de comunhão, de relacionamento, onde as pessoas se sentam normal, não tem a intenção de fazer ali uma pequena igreja. Tanto é que, quando uma célula passa de 10 pessoas, a nossa intenção é multiplicar. Porque daqui a pouco fica 30, 40 pessoas, vira uma igreja, né? Isso não é a nossa intenção, já tem igreja para isso. Pequeno grupo ele tem que ter relacionamento. E um grupo com mais de 10, 15 pessoas já começa a ter problema de comunicação, certo? Então, pastor, o que é uma célula, então? O que é uma igreja que se reúne em célula? Vamos falar um pouquinho, então, o que é uma igreja que se reúne em célula. Então, a igreja é uma igreja que se reúne nos domingos, nos cultos, e semanalmente nas casas. Estão vendo a ilustração aí de pequenos grupos que se reúnem, né? Então, domingo a gente celebra a igreja aqui na igreja, mas na semana os pequenos grupos se reúnem nas casas, através desses pequenos grupos, para que gerem toda a vida, a estrutura, o relacionamento da igreja. Então, a célula é o lugar de relacionamento. Célula, primeiro, é a igreja que se reúne nas casas. Segundo, célula é relacionamento, é estilo de vida. Ou seja, a célula é um lugar da gente se relacionar, é um lugar da gente buscar um estilo de vida, de comunhão e de relacionamento como igreja. Eu sei que tem muitas igrejas aí que os crentes só vão no templo e não tem comunhão, não tem relacionamento, não é família, né? E aí você sabe que isso é quase, na igreja é impossível a gente criar um ambiente de relacionamento. As pessoas sentam no culto, assistem ali uma hora de palavra, assistem ali o louvor, não tem tempo para conversar, e quando termina o culto ali, alguns ficam, ainda conversam um pouco, mas depois vão embora. Então, se nós não temos uma estratégia para desenvolvermos a comunhão dessas pessoas através de pequenos grupos, a nossa tendência é que a pessoa vai entrar e sair da igreja sem ninguém lhe conhecer, tá bom? Outra coisa que é importante a gente falar é que célula também é um lugar de edificação, tá? A célula é um lugar de edificação, um lugar que as pessoas vão ser edificadas espiritualmente, emocionalmente, né, materialmente. A célula tem essa característica. E é lógico, depois que uma célula, as pessoas são edificadas, são fortalecidas, toda célula saudável, ela vai multiplicar, ela vai gerar um crescimento, né? Ela vai gerar uma vida com Deus. Por quê? Porque uma célula saudável, ela cresce. Uma célula saudável, ela se desenvolve, ela tem essa tendência a se desenvolver. Outra coisa importante que a gente fala sobre pequenos grupos é que a célula precisa ter um lugar definido. Aliás, eu quero até dar sugestão aqui para os irmãos que lideram já pequenos grupos. É importante que o seu pequeno grupo tenha um lugar definido e tenha um dia definido e um horário definido. Eu estou vendo na igreja que está começando a acontecer um problema, o que é?
Por exemplo, aqui na igreja, a gente tem feito pequenos grupos aqui de 15 em 15 dias, até para não sobrecarregar os irmãos. Então, por exemplo, na segunda-feira é o dia que as mulheres reúnem aqui, já tem um hábito de reunir aqui no templo, uma grande rede em comunhão. Qual a sugestão que eu dou? Que no dia que não tiver a rede, as mulheres se reúnam também nessa segunda-feira, para evitar. Terça-feira dá para você? Não, dá não. Quarta dá? Ah, não, quinta dá? Não, sexta. Ai, pastor, não achei um dia na semana que dá para todo mundo. Isso nunca vai achar. A célula precisa ter um dia definido. Então, se as mulheres querem reunir, como elas já reúnem segunda-feira, marca a reunião para segunda-feira. Pastor, mas tem 3 irmãs, 4 irmãs que não podem participar nesse dia. Sugestão boa. Abra outra célula com essas pessoas que possam marcar outro dia. Mas estabeleça um dia da sua reunião de célula. Os homens é na quarta? Fique com os homens ali na quarta-feira. Não deixe esse negócio de toda semana ficar definindo qual dia vai ser a célula. Isso é horrível. As pessoas começam a falar assim, será que vai ter célula essa semana? Vai ser aonde? Não, a célula tem que ser um local definido, de preferência, tem que ter um dia definido aonde as reuniões acontecem. Amém? Se você não conseguir o local definido por uma questão de logística, isso pode acontecer, mas pelo menos o dia definido, isso não pode faltar. Aquela pessoa tem que saber que naquele dia, o nosso pequeno grupo está reunido, ela tem que se programar para isso, para estar conosco naquele lugar, tá? E a célula, de preferência, homogênea. O que é homogênea? Por idade ou por grupo, né? Então, aqui na igreja, nós trabalhamos com as mulheres, nós trabalhamos com os homens, nós trabalhamos com os jovens, né? Visando o quê? O relacionamento em pessoas que são ali parecidas, né? Para que elas possam ter uma comunhão maior. Eu não gosto de colocar muito jovem numa cela de adulto, ou colocar um adulto numa cela de jovem, né? Então é bom a gente trabalhar com aqueles grupos que são mais parecidos, até para a comunhão ser mais fácil, para o relacionamento ser mais fácil, certo? Então a cela tem essas características do que é uma célula, tá bom? Agora, umas coisas que nós temos. Até aí tá bem, irmãos? Tá dando para entender? Alguém que tem alguma dúvida até aí? Como é que tá aí? Não, para mim não, tá tranquilo. Hã? Eu não tenho dúvida, não. Posso ir? Pode. Vamos lá. Então, uma coisa que nós temos que aprender sobre células, né? As células não sobrevivem quando as funções substituem Jesus. Deu para entender isso ou não? Somente quando Jesus é o centro é que a célula alcança todo o seu potencial e podemos dizer que uma célula verdadeira. Então, a gente não pode permitir que um pequeno grupo ele se torne mais importante do que a vida com Deus, do que a vida com Jesus, do que, né? Eu já vi líder falando assim, ai, pastor, se eu perder minha célula, eu morro. Não, pelo amor de Deus, irmão. Né? A célula é uma ferramenta, a célula é um meio, né? O centro é Jesus, a vida de adoração é Jesus, a importância é a igreja no modo geral, amém? A célula faz esse trabalho ali intermediário, mas ela não pode ser uma substituição da vida com Deus, da vida com Jesus, né? Como eu falei, quando a célula fica muito na comunhão, ela perde a sua referência espiritual, né? Então a célula permite que a igreja aumente sua influência e a sua presença na sociedade, né? O que é isso? Permitir que a célula aumente sua influência na sociedade. Há pessoas que nunca vão pisar o pé na igreja, que nunca você vai conseguir trazer na igreja, mas elas vão no seu pequeno grupo, elas vão na sua casa, elas vão no pequeno almoço que você organizar, elas vão na pequena reunião que você fizer. E o que vai acontecer com isso? A igreja ela sai de dentro das 4 paredes e ela sai para a rua, ela vai para outros lugares onde ela vai aumentar a sua influência. Se ela reúne no local de trabalho, se ela reúne na escola, numa casa, num café, onde que ela for, ela vai estar levando ali essa influência do evangelho para outros lugares. Não adianta ser luz no lugar iluminado, não adianta ser sal no lugar temperado. Nós precisamos ser tempero, precisamos ser luz em lugares que precisam dessa influência, né? E o alvo da célula sempre é a multiplicação. A multiplicação deve ser a principal motivação de toda a célula. Então, nós cuidamos, nós geramos, nós cuidamos de pessoas, mas qual o objetivo final de tudo isso que nós fazemos? Multiplicar. Jesus não começou, ele chamou 12 para estarem com ele. Aí ele ficou com ele durante 3 anos e pouco. No final, ele fez o quê? Agora vocês vão e façam a mesma coisa que eu fiz com vocês. Multiplique. Jesus, quando cria um homem, multiplicai, encher a terra.
a vontade de Deus, o desejo de Deus, sempre é que nós multiplicamos. Aquilo que é bom, gente, tem que ser multiplicado. Aquilo que gera vida tem que ser expandido. Então, cuidado para a sua célula, você se contentar em ficar com um grupo ali de 4, 5 pessoas um ano e achar que está bem. Não está bem. Um grupo, se ele tem vida, ele vai multiplicar, ele vai gerar, ele vai acontecer. Pessoas vão querer estar ali, não é? Porque isso é natural, o crescimento, tá bom? Vamos lá. Quais são os principais objetivos da célula? Primeiro, desenvolver um espírito comunitário, ou seja, fazer as pessoas viverem em comunidade. Já falei com vocês que na igreja isso é quase impossível. Nós temos ainda uma igreja pequena, com quase aproximadamente 100 pessoas. Já está difícil a gente conseguir juntar todo mundo num culto só. Você imagina quando tiver 400, 500, né? Mas nos pequenos grupos a gente consegue sair da multidão e tratar os crentes em comunidade, em grupos menores. Então a célula tem esse papel fundamental. Segundo, nutrir e capacitar os seus membros. Ou seja, eles recebem um bom alimento aqui na igreja domingo, mas é na semana, no dia a dia, no relacionamento, na comunhão, na palavra, no acompanhamento, que eles são nutridos e capacitados, né? Terceiro, trazer intimidade uns aos outros. Eu tenho certeza que você que já está liderando um pequeno grupo, pode me dar um testemunho de que depois que você começou um pequeno grupo, você conheceu melhor as pessoas que antes você não conhecia na igreja. Tem alguém que já teve essa experiência ou não? Sim ou não? Alguém que teve essa experiência, que depois começou o pequeno grupo, pastor, eu conheci melhor fulano, não conhecia direito. Eu Teve... sim, pastor. Hã? Eu sim, conheci muito melhor as meninas que eu conhecia de ver, mas não tinha relacionamento, né? E elas Algumas te que eu nunca conheceram nem tinha também, né? escutado a voz. E elas me conheceram também, isso. E não foi grata a surpresa conhecer tão bem pessoas assim, que na igreja você só via, né? Sim, sim. Quando trouxe para o pequeno grupo, agora vocês são íntimas, né? Aliás, eu participei um dia, né? Elas estavam preocupadas, seu aniversário, foram lá, pastor, vamos fazer um bolo, vamos levar para a Lissa, né? Verdade? Isso era impossível acontecer na igreja, era? Não era ou não? Não Era, dava. viu? Mas Certeza. agora, no pequeno grupo, é possível, né? Porque ela faz essa intimidade acontecer. Quarto, permite a prática do amor e do serviço, oração, perdão, fé e dons espirituais. Ali no pequeno grupo, uma pessoa vai chegar pedindo oração, né? Vai confessar uma situação que exige um perdão, vai gerar fé naquelas pessoas que estão ali, vai desenvolver os dons espirituais. Eu já tenho testemunhos aí de gente que foi para o pequeno grupo, já está pregando, né? Hoje mesmo acabei de chegar agora do pequeno grupo dos jovens, e quem estava escalado para pregar hoje era um adolescente que está lá na célula, que estava escalado para pregar hoje, mandou o esboço para mim, e eu preguei em cima do esboço dela, eu falei, eu vou dar a palavra hoje, né? Mas estava aqui bonitinho, né? Tão caladinha na igreja aqui e tal, mas hoje ela estava lá, pronta para ministrar a palavra. Então, isso é o desenvolvimento já dos dons espirituais, né? Quarto, levar os seus membros ao treinamento de liderança, multiplicando a célula. Ou seja, a nossa célula, a gente quer gerar líderes. Jesus não preparou líderes, ele não chamou homens para que estivessem com ele, e ele treinou esses homens para liderar. A mesma coisa nós fazemos no pequeno grupo. Nós não podemos contentar em ter crente menino, crente bebê. Não, a gente precisa treinar e capacitar nossos crentes para que eles se multipliquem, para que eles se liderem. Por isso nós temos esse plano de crescimento, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E é importante que você, como líder, leve as pessoas do seu pequeno grupo a fazer o treinamento, para que ele não fique um crente consumista na igreja domingo a domingo, não. Que ele seja um crente que lidere, que multiplique, que ele realmente seja um crente influente. Não é isso? Outro ponto. A série existe para desenvolver a visão de ministério para o serviço, assim como o evangelismo e o discipulado. Então, na célula que nós vamos desenvolver esse ministério de serviço, onde uns vão servir uns aos outros, onde vamos ganhar uns aos outros para Jesus, onde vamos discipular aqueles que ganhamos, né? Então, a célula tem essa característica, a gente fazer esse acompanhamento mais de perto. Achei tão bonito que quando nós fomos fazer aqui o batismo, esse mês, e eu mandei uma mensagem para todos os líderes, olha, você que tem um pessoal para batizar, pegue o seu pessoal, trabalhe com ele para o batismo, e foi tão lindo, né? Todo líder, todo batizado aqui na igreja, teve um líder que acompanhou, que ajudou a dar treinamento, que levou para o dia do batismo, que depois comemorou com ele. Isso tudo é o fruto de um trabalho de um pequeno grupo, ou seja, ganhou, trabalhou com serviço com ele, fez o discipulado, preparou para o batismo. Então, todo esse trabalho é feito
Eu até falei com os pastores lá, eles falaram, pastor, que benção a sua igreja. Eu falei, irmãos, foi um batismo que eu praticamente não esquentei a cabeça com nada, porque todo mundo já estava envolvido na liderança de um pequeno grupo, e o pequeno grupo cuidou dessa pessoa para que ele fosse ao batismo. Ok? Dúvida tem aí ou não? Amém? Posso ir? Posso ir? Tem dúvida tem aí? Pode, pastor. Vamos focar nesse ponto aqui da comunhão. Edificação e evangelismo. Vamos pegar esses 4 pontos aqui. Vamos lá. Comunhão, edificação, evangelismo e serviço. Então, quais são esses 4 estágios da célula? O primeiro estágio de uma célula, gente, é comunhão. Sim ou não? Vocês lembram quando nós começamos os nossos pequenos grupos aqui na igreja? O que eu falei com vocês? Não preocupe agora com crescimento. O que eu falei com vocês? Preocupe agora em fazer o quê? Terem comunhão, conhecer uns aos outros. Eu pergunto a vocês, tem como um casal gerar filhos sem ter intimidade? Não tem. Assim como uma célula não vai conseguir gerar vida se ela não ter comunhão. Ela tem que ter intimidade, os irmãos têm que se conhecer, têm que se relacionar. Então, eu sempre falo que quando a pessoa está começando uma fase de célula na igreja, os primeiros 3 meses desse pequeno grupo tem que ser um tempo de comunhão. Eu já vi gente começando célula, vamos multiplicar e tal, vamos crescer. 3 meses já quer multiplicar. Calma, 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 calma. Primeira fase é comunhão. Vamos gerar relacionamento, vamos nos conhecer melhor, vamos saber quem é quem, vamos saber como é que a gente lida com cada um. Vamos gerar cumplicidade entre nós. Aí, depois que esse grupo tem comunhão, nós começamos a trabalhar com a edificação. Amém? O que é edificação? A edificação é fortalecer na célula um ambiente de crescimento espiritual. Agora, vamos alimentar esse crente. Esse crente precisa estar edificado, firme na fé, consolidado, edificado na sua vida espiritual, sendo uma pessoa de oração, sendo uma pessoa que conhece a palavra de Deus, né? Por isso que ele está fazendo lá os módulos. Por exemplo, o módulo 1. Lá ele vai aprender sobre o que é a Bíblia, como é que a Bíblia é, como é que lê a Bíblia, né? Acabei de vir agora da cela dos jovens ali, que eu falei com eles. Olha, vocês precisam ter vida com o Espírito Santo. Vocês precisam de intimidade. Eu estava os edificando. Falei, não adianta vocês querem vencer lá fora o mundo na força do braço, da vontade de vocês. Se vocês não forem cheios do Espírito Santo, isso é impossível. Então, a célula é um lugar que você vai trabalhar com os membros dessa igreja na edificação. Então, quando você tem uma célula que ela já passou a fase da comunhão, agora você vai trabalhar na fase da edificação. Vai alimentar esse povo com palavra, né? Para que eles sejam edificados. Terceira fase, evangelismo. Os crentes estão fortinhos, estão edificados, né? Estão uma bênção. Agora, esse crente precisa começar a querer ganhar alguém para Jesus, né? Porque a pessoa é uma célula que reúne, mas ela não gera ninguém, ela não traz vidas, ela não gera crescimento algum. Até um líder fica frustrado, chega no final do ano, e aí, líder, como é que foi a sua célula? Foi uma benção, eu pergunto, mas quantos vocês batizaram? Pastor, ninguém batizou, pastor, ninguém converteu nessa célula, a gente não conseguiu batizar ninguém. Eu pergunto a você, como líder que está me ouvindo aqui, é frustrante, não é, quando chega no final do ano e você descobre que a sua célula não fez nada? É ou não é? O que vocês me dizem? Quem aí sentiu alegria quando a sua célula batizou pessoas? Como é que foi? Como é que foi a experiência? Hã? Então aí, gente? Eu não pude estar lá no momento, mas eu achei maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Como é que... E E foi a um gente batismo... fica, Foi a gente fica, como é que se fala? A gente fica grato a Deus, né? Porque alguém entendeu tudo que é isso, tudo que é igreja, tudo que é célula e tudo que tem a ver com Jesus e quis se decidir batizar, né? E foi um trabalho tão bonito, né? Que vocês fizeram um trabalho em conjunto, você e seu marido, né? Uma batizou a mulher, o outro batizou o marido, né? Sim. E foi bonito porque ali foi o ato final, né? Foi realmente uma conversão. Batizaram chorando, felizes, alegres, né? O Augusto até falou que assim, que ele nunca tinha vivido uma experiência tão espiritual e tão profunda, que ele não imaginava que seria tanto daquele jeito. Ele E até hoje você, como é que você se sentiu, sendo o paizão espiritual que levou essa pessoa ao batismo? Como é que você se sentiu? muito orgulho de ser usado por Deus, né, para abençoar essas vidas, né? Então, eu pergunto a você, então, filho, não vale a pena ter uma célula que cresce?
Lógico. Com Tem uma certeza. célula que gera batismo, pastor, vamos levar 10, pastor, vamos levar 5, vamos levar 15. Meu Deus, vamos sonhar com multidões, gente, porque isso está no nosso DNA. Deus nos chamou para crescer. Então, a célula ela tem que querer ganhar, ela tem que querer multiplicar, ela tem que querer fazer evangelismo, né? Por último, a gente vem falar do serviço, né? Por que o serviço é importante? Se cada crente, depois que ele converte, ele se torna um ministro, agora vamos fazer esse crente agora que converteu, que batizou, que cresceu, a fazer algo para Jesus, né? Envolver ele nos ministérios da igreja, né? É na mídia, é no som, né? Tem um jovem aqui agora que chegou que já está envolvendo na mídia, está no serviço da igreja, já está lá na mídia trabalhando, né? Então, assim, o outro vai chegando, a gente vai colocando o instrumento, né? Então, todas as pessoas que vão chegando, nós vamos colocando essa pessoa para o serviço do ministério, para as coisas do Senhor, para aquilo que tem que ser feito, né? Então, esses pontos aí da célula é muito importante, gerar comunhão, edificação, evangelismo e serviço. Isso não pode faltar num pequeno grupo. Não pode faltar um pequeno grupo, tá certo? Aqui eu falo da comunhão, que a comunhão retira as impurezas, mata os germes, alimenta as células e traz energia e mantém a temperatura. Ok? Estuda a comunhão. Faz. Retira as impurezas, mata os germes, alimenta as células, né? E traz energia e mantém a temperatura. A célula oferece ambiente para crescimento espiritual, aprendizado prático, ouvir a palavra de Deus e comprometimento com a igreja local. É muito importante que a célula leve os cristãos a terem comprometimento com a igreja local. A célula não é uma igreja isolada, tá, gente? Nós precisamos sempre focar que a célula é uma extensão da igreja, mas ela precisa estar na reunião geral do corpo, porque uma célula sem corpo, ela morre. É isso? A célula é o lugar onde inserimos novos membros, alimentamos, guardamos e suprimos novos irmãos. É o que vocês têm experimentado aí, Genoval, que falou aí, a Arielle, né, os demais irmãos também, que pegou esses novos que chegaram e agora eles estão alimentando, guardando, suprindo esses novos irmãos que, graças a Deus, estão recebendo o cuidado que, ao pastor sozinho, seria impossível cuidar desse grupo de pessoas todos. Impossível. Mas graças a Deus que Deus está levantando você como líder de um pequeno grupo para ajudar o pastor, ajudar a igreja nesse ministério de cuidar de vidas. Amém? Aí vem alimento da célula. A célula é o lugar que a gente precisa trazer esse alimento, né? Falei sobre isso aqui. A célula é um lugar que nós damos proteção, né? Toda pessoa que está numa célula, num pequeno grupo, ela está protegida, né? Isso assim, tanto espiritualmente falando, como materialmente, né? Como é bom quando alguém está numa célula, ela passa uma dificuldade e a célula toda chega junto para ajudar esse irmão, porque ele está protegido. Já falei que a célula é um lugar de ensino, que é pegar aquele mais novo e conduzi-lo à mão até chegar à maturidade. É um lugar também de disciplina, né? O líder do pequeno grupo tem que ser uma pessoa que também vai trabalhar na disciplina desse crente, né? Ensinando para ele que há certas coisas que não são praticadas no meio evangélico, há certas coisas que não podem acontecer como cristão. Então, a célula é um lugar também de disciplina. Mas, sobretudo, é um lugar onde se manifesta o amor, né? Onde as pessoas são amadas, onde as pessoas são cuidadas como família e como corpo de Cristo, né? Então, falei sobre o serviço, cada crente é um líder ministro, cada um recebeu o dom. Na célula, os dons são exercitados para o serviço mútuo, não é isso? E aí nós vamos até focar essas 4 pessoas que são importantes no grupo. Primeiro, toda célula tem que ter um líder, né? Todo pequeno grupo tem que ter um líder, ok? Isso é fato. Agora, mais importante, todo pequeno grupo tem que ter pelo menos um, se puder ter 2, 3, melhor, mas toda célula tem que ter um líder em treinamento. Pastor, o que é um líder em treinamento? Alguém que está andando comigo, alguém que eu estou incentivando a crescer, está fazendo os cursos, está sendo preparado, visando o crescimento da minha célula. Uma célula que não está preparando um líder em treinamento, essa célula não vai crescer. Porque o segredo de uma célula, gente, muitas vezes não é gente, é líder. Se você tem líderes bem treinados, o crescimento é natural. Então, é importante que você, que não tem ainda um líder em treinamento, levante um líder em treinamento no pequeno grupo. Ele vai dizer assim, não tem condição. Você falou, aí que você vai dizer para ele, eu também não tinha, mas vou te treinar para que você tenha. Terceiro é o anfitrião ou secretário do pequeno grupo, né? Por enquanto vocês estão talvez com 4, 5 pessoas, pastor, não tem importância, mas se Deus quiser, vocês vão ter 10 pessoas. Para que serve isso aqui, pastor? O anfitrião ou secretário. Geralmente você pode fazer reunião na sua casa, mas a reunião pode ser feita na casa de alguém. E essa pessoa que está fazendo a reunião na casa dela,
ela é um anfitrião, ela vai preparar a recepção dessas pessoas que vão estar chegando. E o anfitrião, gente, é muito importante que ele seja realmente uma pessoa abençoada, né? Aquela pessoa que receba na casa dela, naquele ambiente que ele está recebendo, seja na casa, no local que vai receber, né? Que a TV esteja ligada, que tenha uma pequena música, um pouco de música para estar no ambiente, né? Que não tenha nada incomodando aquele ambiente. Então, é muito importante que esse anfitrião, né? Que se for o líder é bom, mas se não for outra pessoa, se for outra pessoa, que ele seja orientado como preparar a reunião. Não é o líder falar assim, vai ser na sua casa, hein, não. Orienta ele. Olha, falando, vai ter reunião lá, vamos preparar o lanche, vai ser feito assim, coloca as cadeiras assim, prepara um ambiente de comunhão onde as pessoas possam sentar em grupo, né? Então, o anfitrião é muito importante. E o secretário. Pode até fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas é importante ter o secretário. Pastor, para que tem esse negócio de secretário no pequeno grupo? Sabe por quê, gente? Porque a sua célula tem aniversariante. É tão chato quando uma pessoa faz aniversário no pequeno grupo, né? E o líder não está sabendo, porque não sabia nem o aniversário dele. Então, tem que ter um secretário que vai ali e anota quem são os aniversariantes do mês, né? Quem está fazendo aniversário de casamento, né? Mais o que a gente pode colocar no secretário? Quem fez os cursos já, quem está faltando fazer o curso, quem está se preparando para o batismo. Então, é importante você ter essas anotações ali, até para você, quantas pessoas estão indo na minha reunião, né? Em 4 meses, quantas pessoas foi? Não foi ninguém, pastor, vi um relatório aqui que não foi ninguém, eu vou começar a preocupar com isso aqui. Então, tem que ter alguém que anota isso, né? Faltou o culto, né, pastor? Faltou o Quem culto, faltou, a gente... Wander, muito obrigado. Quem faltou o culto? Você chegou no culto aqui domingo. Dê uma olhada na igreja. Cadê as pessoas do seu pequeno grupo? Ah, faltou o Zé, faltou o Antônio. Opa, seu secretário vai te ajudar. Falou, meu líder, olha, o Antônio não veio, vou ligar para ele. Esses dias aconteceu aqui na igreja, André virou para mim e falou assim, amor, eu estou sentindo falta de fulano aqui. Não estou vendo aqui na igreja. Na hora eu peguei o telefone, liguei. Ô, fulano, tudo bem? Tudo bem, pastor fulano. Não te vi sexta-feira, não te vi domingo. Cadê você? Não, pastor, estava trabalhando, estava na escala, tal. Quer dizer, a minha secretária ali já me deu toque. Na hora eu peguei e liguei, né? O que está acontecendo? Como é que foi? Ah, tá tudo bem e tal. Então, assim, é importante ter alguém ali te auxiliando, porque muitas vezes você não dá conta de tudo, mas um grupo de 10, 15 pessoas, talvez você vai ter muita coisa a fazer, é importante que tenha alguém ali cuidando disso. Essa questão dos aniversariantes, então, irmãos, isso é de suma importância. Suma importância. Chegou aquele dia do aniversário, né? Aquele pequeno grupo vai estar organizando alguma coisa para o aniversariante do grupo. Alguém do grupo fez aniversário. Seja o grupo todo, seja o líder, né? Tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, é importante ter isso. E os membros, que são as pessoas que compõem o pequeno grupo. Esse aí não tem como não ter, porque se não um pequeno grupo não tem gente, não existe um pequeno grupo, né? A estrutura de uma igreja, como é que funciona? Nós temos o pastor presidente, que é o pastor local, né? Se Deus nos abençoar, daqui a um tempo nós vamos ter um pastor de rede. O que é os pastores de rede? São aqueles pastores que vão coordenar as áreas da igreja, né? Deus está no meu projeto, o Senhor vai nos dar, né? Nós temos que ter 4 áreas aqui. Eu sonho ter 4 áreas em volta aqui, de Oeiras aqui, para a gente poder coordenar, né? Onde várias células vão estar acontecendo nessa região. Um supervisor de setor, que é aquele que vai estar agregando ali um grupo maior de célula, e um líder de célula. Isso aqui são coisas que futuramente a gente vai estar trabalhando dentro da nossa estrutura para ter. Por enquanto, nós estamos tendo somente os líderes de célula. Mas se Deus quiser, daqui a um tempo, vamos subir para o 2º degrau, já ter supervisor de setor, né? O Senhor vai nos dar essa graça, tá ok? Gente, dentro da estrutura da célula, daquilo que foi falado, eu vou dar um pause aqui, interromper o compartilhamento, dentro do que foi falado. Se vocês puderem agora abrir a câmera, para a gente poder ver os irmãos, a gente poder conversar um pouquinho. Dentro do que foi falado, você notou alguma dúvida que você gostaria de tirar, ou algum ponto que você observou que não falei e você gostaria que fosse falado? Por favor, fala para mim aí se tem algo que você gostaria de completar ou de perguntar, ou que você, como líder, estava fazendo errado e agora falou, pastor, me toquei, esse negócio aqui eu tenho que fazer melhor. Ou, pastor, esse aqui eu estava fazendo. Amém? Vamos abrir esse espaço aqui, porque essa aula vai ficar gravada, e depois algum irmão que assistir essa aula pode ter alguma dúvida também, de repente a sua dúvida pode ser a resposta dele. Tá ok? Vamos lá?
Vamos começar pelas dúvidas. Ficou alguma dúvida sobre o que é o pequeno grupo, como é que ele funciona, quais são os passos do pequeno grupo, né? Quais são os 4 pontos do pequeno grupo, né? Que é comunhão, edificação, evangelismo e serviço, né? Eu tenho esse de cor na cabeça, né? Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com multiplicação anual. Como é que a gente faz? A gente trabalha 3 meses com comunhão, 3 meses com evangelismo, 3 meses com edificação e 3 meses com serviço. Então, quando chega isso aí, a célula multiplica. A gente faz uma grande festa de multiplicação uma vez por ano. Por quê? Porque a célula amadureceu, ela cumpriu os 4 estágios da multiplicação, assim como acontece com a natureza, né? As 4 estações. A célula cumpre as 4 estações, a gente, então, passa para a multiplicação. Nós estamos agora na igreja, por exemplo, na estação avivamento. Nós estamos aqui experimentando o enchimento de poder de Deus. Próxima estação vai ser uma estação de crescimento, de multiplicação, porque crente cheio de poder de Deus que não multiplica, não dá, né? Então, a gente tem que trabalhar com estratégia. Deus trabalha com essa estratégia. Por que nós não vamos trabalhar também? Né? Vamos lá. Dúvida? Não? Como é que está aí? Deu para entender tudo? Com alguma dúvida a mais? Tudo ok? Ok? Comentário. Alguém quer fazer um comentário dentro daquilo que falamos, que você observou e falou, pastor, isso aí eu não tinha parado de pensar, foi legal. Alguém quer fazer um comentário para completar? O Wander fez uma aí, tem mais alguém? Não? Deixa eu fazer uma pergunta. Do que eu falei aqui, todos os pequenos grupos estão fazendo tudo isso que eu falei? Hein, gente? Você que está aí, que eles Pastor, deram um pequeno é, grupo. Oi, filha, pode falar. eu tinha uma dificuldade muito grande por causa do outro trabalho, era muito instável a hora de saída. E eu não conseguia ter um dia fixo para a célula. E eu senti realmente essa dificuldade que o pastor descreveu aí, né? Porque a gente não tinha um dia fixo. Então, toda semana eu tinha que mandar lá no grupo, perguntar: vocês podem hoje? Aí a maioria não posso e tal. Tinha essa dificuldade, né? Mas Uhum. aí eu já alinhei com as meninas. Semana passada eu já enviei para elas o calendário do final desse mês e do próximo, dos dias que a gente vai estar se reunindo, o local, a hora, tudo certinho. Elas também gostaram muito e isso vai facilitar realmente o nosso ciclo, né? Nossos encontros, nossa comunhão. Isso é muito importante, Liz. Uma célula é igual a igreja, né? A gente não pode, ainda mais que em Portugal. Em Portugal, vocês vão observar que as pessoas trabalham muito com organização aqui. As pessoas têm tempo de férias, têm tempo de viagem. E se a gente começa toda hora, a nossa igreja mesmo trabalha com agenda anual. A gente está lançando agora a agenda trimestral. Justamente para quê? A gente não quer escravizar ninguém na igreja. De forma alguma, as pessoas têm que ter vida também, social, tem que viajar, mais, né? Tem trabalho, né? Então, você imagina que a gente não tem uma agenda, não tem, não tem datas definidas. Isso bagunça a vida de todo mundo, do líder, do pequeno grupo, de tudo, né? Então, é muito importante o que você fez aí, que todo líder faça também. Eu tive aqui algumas conversas com algumas mulheres que me perguntaram sobre essa questão. Ah, pastor, não estou conseguindo reunir com todo mundo na segunda. Olha, gente, como eu falei, define esse dia, que é melhor para você. De preferência na segunda. Se não der mesmo, tudo bem, faça outro dia, mas preferência. Porque já fica casado com as reuniões que acontecem da rede. A mesma coisa os homens na quarta. Né? Amanhã eu vou ter Exatamente. uma reunião com os homens aqui amanhã. A gente vai estar definindo sobre essa questão aqui dos homens. Mas é importante você definir isso. Fala, Lisa. E no meu caso, a gente precisou deixar na segunda e no sábado, porque tem a Viviane, né, que ela trabalha toda semana, e nem na semana ela não consegue. E para as meninas também não dá certo todo sábado. Então, uma semana vai ser na segunda e outra no sábado à tarde, mas já tá uma coisa que já está pré-estabelecida, então E dá daqui a para pouco você se vai ter duas organizar. células. Pois. Na verdade, você vai ter duas células. Vai ter uma célula segunda e uma célula sábado. Em nome de Jesus, já começa a preparar duas colíderes. Viu? Amém. Porque você precisa ter duas células. Você tem que ter uma célula que funciona num dia e uma célula que funciona no outro. Para atender, porque se você fica também fazendo rodízio para lá e para cá com esse pessoal, vão ficando acomodados. Então, faça essa célula acontecer, multiplicando com duas lideranças. Sim ou não? Tá Sim, mais sim. Viviane, uma líder, né? Exatamente. Então, sim, Líder nata. tá bom? Amém, pastor. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma colocação que eu possa orientar vocês? Vamos lá. Tranquilo? Se não tem, eu vou encerrar a aula. Tá bom? Eu queria,
Pode falar, eu estou aqui ouvindo. Eu queria saber como é que a gente faz. Eu não sei se isso vai ser para depois, né, mais tarde, né? Porque, tipo assim, quando a gente trabalhou em célula, a gente trabalhou em célula nas nossas igrejas antigas, a gente discipulava, eu discipulava as mulheres, né, individualmente. Uhum. O que Isso vai acontece é o seguinte, o Arielle, discipulado é para líder, né? Enquanto a pessoa tem célula, ela está recebendo alimento de membro. Quando essa célula multiplica, que você se torna um supervisor, você vê a estrutura que nós montamos aí? Quando existe um supervisor local ou discipulador, aí o discipulador vai discipular quem lidera. Né? Por exemplo, eu vou discipular todos vocês, estou discipulando vocês. Né? Começa agora nossas reuniões de discipulado. Deixar as células acontecer, deixar as células funcionarem, o pessoal normalizar quem liderava ou não. Agora, tanto é que eu esperei para lançar o módulo 4. Não foi estratégico isso. Esperei até agora para lançar o módulo 4, que é um módulo que praticamente é um discipulado já. E para ter essas perguntas que você está fazendo aí, que são importantíssimas. Então, agora eu vou estar discipulando você como líder, discipulando os líderes. Porque o discipulado realmente é para alguém que já está liderando para multiplicar. Enquanto ele está numa célula, somente recebendo, participando da célula, ele está sendo acompanhado pelo seu líder, que vai estar ali cuidando dele ali, e sendo acompanhado pelo trabalho da igreja. Inclusive, o que nós vamos tomar muito cuidado com as nossas células, porque eu conheço todas as estratégias que pode dar errado em célula. A gente não quer fazer aquela célula realmente empurrando as pessoas que tem que crescer, tem que fazer. Não. Nosso principal objetivo agora no começo é cuidar das pessoas. É não deixar ninguém disperso na igreja. Todas as pessoas da igreja precisam estar inseridas num pequeno grupo para serem cuidadas. Se elas forem bem cuidadas, você pode ter certeza, elas vão começar a gerar. Como já tem gerado, vocês têm observado isso. Algumas pessoas que têm vindo para a igreja já são frutos de pessoas que foram bem cuidadas, já estão trazendo outras pessoas para vir para a igreja. Porque No quem é bem caso, cuidado, gera. no Né? caso, Pode falar. no caso desses que batizaram Hum. agora, que eles precisam ter esse cuidado de aprender a Bíblia, né, Para isso eles de têm que fazer o acompanhamento módulo mais 1. profundo. Ele tem que fazer módulo 1, o PCE do módulo 1 fala tudo sobre isso. Lá no módulo 1 eu coloquei um professor para acompanhá-los. Tem que fazer o módulo 2, que já é outra matéria, que tem um professor para acompanhá-los. Isso não quer dizer que você, como líder, não vai estar ali ajudando. E aí, fez o módulo 1? Como é que está as matérias? Está fazendo? Você vai estar auxiliando o professor que vai estar cuidando dessa área. Por isso que a igreja tem um plano de crescimento espiritual. Percebe ou não? Ela tem esse plano de crescimento espiritual. Ela vai batizar, o certo ela vai batizar, já faz o módulo 1, que é o PCE 1. Uhum. Né? Se ela não completou as matérias todas, fez só o batismo, ela vai completar o curso agora. Tem agora um professor que vai cuidar dessa turma, que vai fazer justamente isso aí, acompanhar ele para que ele Entendi. faça o curso. E é lógico, o líder, da onde ele está, vai estar verificando se ele está fazendo o curso, se está tendo alguma dificuldade, e vai estar ajudando, comunicando junto com o professor o que está acontecendo ali com aquela pessoa que está desenvolvendo, porque tem um material que ela precisa fazer. Sim. O material está pronto, ela tem que fazer o módulo 1, deve fazer o módulo 2, vai fazer o módulo 3, até chegar ao módulo 4. Aí ela vai se tornar um líder, né? E meu sonho é que cada líder aí multiplique aí 4, 5, 6, 8 células para que ele se torne um supervisor de setor e comece a discipular os seus líderes. Né? Aí já é outra história. Né? Mas, por enquanto, ele está numa célula como membro. Tá bom? Mas aí, nesse aspecto que a Arielle falou, de ajudar a ler a Bíblia, se tiver alguma dúvida nesse sentido, Sim. aconteceu uma coisa curiosa. Uma das minhas meninas, apesar de ser já crente, batizada, ela não conseguia fazer um devocional, tinha muita dificuldade de por onde começar a ler a Bíblia. Uhum. E em uma das nossas conversas particulares, ela me procurou e perguntou isso, né? Isso, você consegue me ajudar? Eu não sei por onde começar, eu começo a ler ali, mas eu me perco e tal. E eu comecei a fazer um propósito com ela. Por exemplo, eu comecei com ela em Esté, que é, acho que um livro mais fácil. Comecei a incentivar ela a ler lá e fui lendo com ela, tirando uma dúvida e dando uma instrução de por onde ela começar e mostrando a importância de fazer aquilo diariamente, né? Deixa Mesmo eu sem fazer uma vontade. pergunta para você. Essa pessoa está fazendo o módulo 1? Ela começou a fazer o módulo 1. Quando? Depois dessa conversa, quando já estava perto Isso. dessa questão do batismo e foi incentivada. Com certeza eu vi isso. Porque se ela tivesse fazendo o módulo 1, a primeira aula do módulo 1 é conhecendo a Bíblia.
Uhum. A primeira aula do módulo 1 é conhecendo a Bíblia, onde que eu ensino a pessoa como é que lê a Bíblia, quando começar a ler a Bíblia, como é que a Bíblia é, primeira aula. Como eu falei, isso não impede de fazer esse trabalho que você está fazendo, que a Arielle que faz também, que o Genoval está fazendo, isso não impede de você ajudar. Só que não é um discipulado em si. Porque quando a gente fala de discipulado, por exemplo, eu vou reunir agora com vocês, ou vocês vão ver agora quando eu fizer a reunião de discipulado com vocês. O discipulado já é uma questão de edificação e capacitação para um trabalho de liderança. De liderança. Eu não tenho como fazer isso num pequeno grupo, onde as pessoas ainda estão na comunhão, né, na fase de edificação, percebe? Mas elas podem ser acompanhadas como vocês estão acompanhando aí. Tá bom? Você ia falar alguma Sim, coisa, sim. Eliel? Eu interrompi? Me peço desculpa. Você ia falar algo mais, Eliel? Eu interrompi? Você peço desculpa. Não, pastor, não ia falar nada, não. Ficou entendido? Ficou entendido, obrigada. Nada. Mais alguém? Você ia falar alguma coisa, Elissa? Não, pastor. Tranquilo, né? Então, agora, vamos lá. O que orienta, a gente terminou nossa aula hoje, o que orienta vocês todos agora que estão aqui, eu creio que todos aqui que estão a liderar grupos, né, alguns que não lideram ainda, mas já fizeram o módulo 3, em nome de Jesus, vão ser um líder daqui a um tempo. O que eu sugiro a vocês agora? Pegue firme no pessoal seus para eles terminarem o módulo 1. O módulo 1 inclui fazer o material, ler o livro. Descubra, ele tem que ler o livro, tem um livro lá. Manda as pessoas ler o livro, acompanha, pergunta se está lendo, acompanha isso aí, né? Então, faça esse acompanhamento dessas pessoas, porque se essa pessoa fizer o curso, 50% do seu problema está resolvido, porque ela vai receber material fresquinho para que ela seja um crente edificado. Agora é hora de fazer esse cumprimento, de fazer a roda que vocês fizeram. Vocês estão chegando agora à fase como líder porque vocês passaram todo o processo. Então, agora, esse processo tem que se repetir nos novos. Porque se para aqui, a gente não tem a multiplicação da próxima geração. Então, nós precisamos agora fazer com que essa nova geração da igreja que está chegando, e não é pouca gente, vocês perceberam que já tem bastante gente nova que chegou, tem ou não tem? Então, tem que pegar esse pessoal agora novo que chegou e repetir o processo com eles. É a nossa primeira turma, gente, que nós ganhamos dentro dessa visão já. Então, agora é fazer esse pessoal fazer o processo de novo, que nós já fizemos, para que eles gerem também. Aí, o que vai acontecer, gente? Daqui a pouco, eu estou na sala aqui com 12, daqui a pouco vão ser 30. Você pensou uma igreja com 30 líderes capacitados, pronto a multiplicar? O que vocês acham que vai acontecer? Um crescimento, sim ou não? Um crescimento estrondoso. Você entendeu? Se nós já fazemos tudo até agora, nós estamos fazendo aqui, fazendo o básico, a gente chegou até agora, porque a gente não partiu para crescimento ainda não, gente. Quero falar para vocês isso, a gente não partiu para crescimento não. A gente já começa a partir para crescimento agora, porque eu fiz toda a base da igreja primeiro. Eu não tinha nem a primeira turma de discipulado. Agora que eu estou falando da primeira turma de discipulado. Que é vocês que estão concluindo o curso no módulo 4, que agora começam a fazer discipulado comigo, né? Que é outro tipo de material que eu vou dar para vocês, é outro tipo de comida, não tem nada a ver com aquilo que vocês recebiam até agora, né? Por quê? Porque agora vamos partir para crescimento. Percebeu ou não? Então, agora nós temos que fazer essa primeira turma, essa segunda turma, fazer todo o processo também. Para que a coisa não pare, porque se parar, vai ficar uma turma boa que fez, ó, o curso com joinha, mas nós não geramos mais discípulos. Aliás, essa foi a crise da Europa. A Europa teve crentes maravilhosos, homens de Deus, mas não fizeram a preparação da segunda geração. E é triste saber que em lugares da Europa, onde o evangelho houve avivamento. Eu estava estudando hoje a história dos países árabes, gente, onde o cristianismo entrou, e hoje todas essas igrejas que eram cristãs viraram mesquitas. Por quê? Porque não houve continuidade no discipulado. O que Jesus mandou fazer, não fizeram. A igreja virou uma igreja estatal, todo mundo se concentrou no templo e ninguém fez discipulado, ninguém cuidou de gente, ninguém gerou líder. O que aconteceu? Infelizmente, lugares que o cristianismo operou de maneira poderosa hoje, 1% da população. É triste. É triste. Falta da continuidade da segunda geração, e nós temos que dar continuidade. Que Deus abençoe vocês, amados, em nome de Jesus. Acredito que não tem mais nenhuma pergunta, se tiver eu estou aqui, não? Quero orar por vocês agora, para que Deus vos capacite e dê toda a unção que vocês precisam. Quem não está no grupo,
Por favor, entre no grupo, que eu vou mandar agora o material da primeira aula e vou mandar também um livro, 8 Hábitos de um Líder de Sucesso, tá bom? Vou mandar no grupo lá para vocês, tá bom? E nesse pequeno grupo agora, eu vou começar a mandar alguns materiais já para a liderança mesmo, para quem vai liderar pequeno grupo, tá bom? Oremos. Pai, eu quero abençoar os teus servos, profetizar sobre eles toda sorte de bênção. Eu quero declarar, meu Deus, que eles são benditos, que eles são mais do que vencedores, que a bênção do Senhor seja sobre eles, meu Pai, que nenhum mal chegue, meu Deus, para atacar a vida deles, que a bênção não lhes falte, meu Deus, que o Senhor venha guardá-los de todo mal, de toda ação do inferno, Pai. Eu abençoo aqueles que vão assistir essa aula, meu Pai, para que eles realmente sejam esclarecidos para cumprir o teu ídolo e o teu chamado. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou encerrar aqui a aula. Deus abençoe a todos.